Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós lemos a partir do verso de número 1. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda a piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso foi constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio, nem discórdia. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu Espírito que nos congrega, nos reúne em Teu nome mais uma vez. Pedimos que Teu Espírito que está em nós e entre nós tenha acesso a nós, a nossa mente, ao nosso coração, acima de tudo a nossa vontade. Que nada e ninguém agora venha atrapalhar aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar. Que apenas a presença do Teu Espírito e dos Teus santos anjos estejam entre nós. Para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Esta é uma frase do hino da independência. Desde 1822, o Brasil é considerado uma nação livre, uma nação que desfruta de liberdade como nação. Agora, passados mais de 200 anos, é perceptível, eu e você percebemos, que ainda há outras liberdades, ou se você preferir, outras libertações, que ainda esperam para serem alcançadas. Já somos uma nação geopoliticamente livre. Somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas decisões, pela nação que desejamos ser. Mas há ainda liberdades ou libertações que esperam para serem concretizadas, se tornarem realidades.
Por exemplo, a libertação da baixa autoestima. Você já percebeu que boa parte dos brasileiros, tudo que vem de fora é melhor? Talvez seja resquício do tempo em que se era proibido de produzir qualquer coisa aqui, de se ter indústria aqui, a fim de que se comprasse tudo o que vinha de fora. Outra libertação que ainda espera por concretização, a libertação de milhões, não apenas que vivem abaixo da linha da pobreza, mas que vivem ainda em extrema pobreza. Segundo dados do IBGE, de 2023, 4,4% da população, que significa 9,5 milhões de pessoas. A gente fala 4,4% da população, parece irrisório, mas significa 9,5 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 209 por mês. Menos de R$ 209 por mês. Você reclama que ganha pouco? Uma outra libertação da violência urbana. Essa, tenho certeza que eu não preciso comentar. Está aí, nós a contemplamos dia a dia. Pergunta que fica, irmãos, qual é o papel da igreja? Que somos nós aqui, nesse lugar? Quais são as contribuições que cabe à igreja dar, a fim de que essas libertações se tornem realidade para um maior número de pessoas que chamamos de os nossos compatriotas? Haveria alguma contribuição da igreja para com essas questões? E como que a igreja, que somos nós, podemos cooperar, podemos contribuir? Eu creio que esse texto do apóstolo Paulo a Timóteo nos dá algumas sugestões. Primeiro, a igreja pode cooperar, pode contribuir com as suas orações, com as suas intercessões, com as suas súplicas. O Paulo vai começar esse trecho dizendo assim: olha, antes de tudo que possamos aqui discutir, debater, refletir, opinar, fazer, antes de qualquer outra coisa, ou seja, o que tem primazia, o que é mais importante, ele começa dizendo, verso 1, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Não há sequer um ser humano que não deva receber as nossas orações. Não há uma pessoa pela qual não devemos orar e não somos chamados a orar. E especialmente aquelas que estão em proeminência, em posições de autoridade, posições de governo. Paulo vai continuar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Precisamos orar. E por que precisamos orar? Por todas as pessoas, e especialmente por aquelas que
exercem autoridade? Bom, primeiro, Paulo vai dizer para que a gente tenha uma vida tranquila. Uma vida serena, ou seja, uma vida calma. Uma vida normal. Uma vida sem grandes distúrbios. Por quê? Porque a depender das decisões que estas pessoas tomam, a nossa vida pode se tornar tudo menos tranquila. Então, o que o Paulo está dizendo, você deseja tanto uma vida tranquila, você deseja tanto uma vida serena, então, antes de tudo, ore. Erga sua voz, faça súplicas por aqueles que estão em posição de autoridade, porque as decisões que eles tomarem vão afetar a tua vida. Eu me lembro, por exemplo, quando estourou a guerra na Ucrânia, um grupo de pastores que estava em Portugal viajou até a Ucrânia com uma van para trazer refugiados de lá. Eles iam passar na Ucrânia, pegar refugiados e levar para Portugal. E aí, na volta, eles iam passar onde eu estava e pediram ajuda, pediram acomodações para uma noite. E quando o grupo chegou, o que mais me chamou a atenção foram as pessoas. Porque, geralmente, refugiados são aquelas pessoas mais vulneráveis, são aquelas pessoas mais necessitadas, daquelas que talvez nós classificaríamos como marginalizadas. Mas aquele grupo que chegou, de ucranianos, eram pessoas da classe média. Eram pessoas de classe média. Ou seja, pessoas que tinham suas casas, que tinham as suas profissões, tinham as suas carreiras, e de um dia para a noite tem que deixar tudo para trás. E aí vê as vans que estavam passando, uma está indo para Portugal, outra está indo para a Turquia, e escolher se entra ou não entra, ou se fica e espera o massacre que está vindo. Porque não era tudo combinadinho assim. Não, quem quiser entra, estamos indo para Portugal. Mas quem são vocês? E aí, entra ou não entra? Vai saber se está falando a verdade ou não. E deixar, inclusive, familiares, porque o grupo era só de mulheres e crianças. Os homens tiveram que ficar no país para defendê-lo. Isso é tudo, irmãos, menos uma vida tranquila. Já pensou se fosse com você? Amanhã não tem o que pensar, tem que pegar a criança e sair. Não tem tempo. E aí decide, vai entrar na van ou não? Paulo vai falar que a gente precisa orar para que tenhamos uma vida tranquila e serena com toda a piedade, ou seja, que tenhamos as condições para exercer plenamente a nossa fé. Você sabe que há locais, há países, hoje, em que a fé, a propagação, a pregação da fé cristã é proibida. Ou é extremamente monitorada e controlada. Você pode até pregar, mas não tudo. Não tudo.
até certo ponto. Não pode pregar todo o Evangelho, com as suas implicações todas. Para que tenhamos uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e honestidade. Ou seja, a fim de que tenhamos as condições mínimas para uma vida digna, decente, honesta. É por isso que o crente e sábio de Provérbios 30, 8-9 orou assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Pergunta: você já orou hoje pelas pessoas dessa cidade, deste estado, deste país e mesmo deste mundo? A oração é dever da igreja. Se quisermos uma vida tranquila, serena, em toda a piedade e honestidade, oremos ao Senhor e façamos intercessões. Agora, a igreja pode contribuir com uma segunda atitude. A gente contribui com as nossas orações, porque aí Deus abençoa todo mundo por causa de nós que estamos orando, intercedendo, nos colocando diante dEle. Mas nós podemos, como igreja, contribuir com a pregação, a nossa pregação, a pregação do Evangelho, mas não qualquer Evangelho, o Evangelho. Porque se pregarmos um falso Evangelho, vamos promover falsas conversões. Se pregarmos um Evangelho pela metade, vamos ter discípulos pela metade. O Evangelho que salva, e salva por completo, é o Evangelho por inteiro. Eu me lembro, irmãos, que tinha uma senhora que trabalhava para a minha mãe, e essa senhora tinha o seu marido, que vivia bêbado, mas vivia bêbado mesmo, todos os dias pela rua, gritando, chorando, fazendo escândalo. Às vezes ela tinha que parar e socorrer, era aquela coisa. Agora você acredita que esse homem, um dia em uma igreja, e não era batista, Jesus se revelou para ele. E ele creu. E ele se converteu. E ele teve a sua vida transformada. Você acredita que ele deixou de ser o bêbado da vila? E passou a ser o fotógrafo da vila? Até eu tirei foto com ele. Isso é libertação. Por isso que um dos sentidos da palavra salvação na Bíblia é libertação. Libertação essa que Deus deseja que seja levada não a alguns homens, nem a muitos homens, mas a todos os homens. O Paulo vai continuar dizendo, verso de número 3, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não são alguns homens, não são muitos homens, mas todos os homens. Isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então não é desejo do pastor, não é desejo da igreja, é desejo de Deus, o nosso Salvador,
que não apenas alguns, nem muitos, que deseja que todos, absolutamente todos, os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não é parte do Evangelho para alguns, mas é todo o Evangelho para todos. Essa é a nossa missão, como igreja, nesse lugar, fazer todo o Evangelho conhecido para todos, sem exceção. Por que nós iniciamos esse semestre a caminhada bíblica pelas manhãs de domingo, na nossa escola bíblica, que visa partirmos do Gênesis e chegarmos até o Apocalipse em 4 anos? Porque a ordem dada a nós não é que ensinemos ou preguemos parte do Evangelho, mas todo o Evangelho, ou como Paulo diz, todo o conselho de Deus. Essa é a nossa missão. Para que qualquer tempo em que uma pessoa chegue a essa igreja, ela tenha a oportunidade de começar a conhecer a palavra revelada e escrita de Deus, do seu começo até o seu fim, e enxergando Cristo e o seu Evangelho em tudo isso, porque a revelação de Deus tem como objetivo apontar para Jesus. É a história da salvação, é uma história só, composta por muitas histórias, a história de como Deus decidiu salvar a mim e a você, cada um de nós, todos os homens, pelo sacrifício do Cordeiro Jesus. Louvado seja o Senhor. Por que nós renovamos o nosso trabalho com hispânicos? Hoje pela manhã, nós oramos aqui consagrando o casal, Rubem e Raquel, junto com Samuelzinho, que vão trabalhar para alcançar os hispânicos. Por quê? Porque é impossível sair aqui pelas ruas e não cruzar com hispânicos, com peruanos, com bolivianos, com equatorianos. Os nossos vizinhos aqui, todos eles, são hispânicos. A escola, ouvi falar, não tenho certeza, mas a informação que eu tenho é que a escola aqui pública ao lado é quase toda de alunos hispânicos. Então eu pergunto, como ser igreja de Jesus aqui e ser indiferente com essas pessoas? Uma vez que foi ele que disse, vão e façam discípulos de quantas nações mesmo, irmãos? Todas. E se as nações estão aqui, a responsabilidade se torna ainda maior. Estão aqui, a gente não precisa nem ir lá, elas estão aqui. Então, nós vamos contribuir com a pregação do Evangelho nos confins da terra? Vamos. Vamos contribuir com a pregação do Evangelho na nossa Judéia? Vamos, está aí a nossa campanha de missões nacionais, Minha Pátria para Cristo. Mas nós vamos fazer tudo isso sem esquecer também a nossa Jerusalém. Porque Jesus não disse, vocês serão as minhas testemunhas, ou em Jerusalém, ou na Judéia,
ou em Samaria, ou nos confins da terra. Mas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão é o evangelho todo para todas as pessoas em todo lugar. Que missão, hein? Que Deus nos ajude. Mas ainda há uma outra atitude última, pelo menos nesse texto. Nós cooperamos como igreja com as nossas orações, com a pregação de todo o evangelho a todas as pessoas, sem distinção. E nós cooperamos como povo de Deus nesse lugar, nesse país, nessa nação, vivendo a vida cristã. Aquilo que pregamos, aquilo que professamos. Alguém já disse, a gente precisa viver o que prega para poder pregar o que vive. O Paulo vai então, por causa disso, terminar essa sessão com duas aplicações, dois exemplos práticos da vida cristã vivida, exercida. Um exemplo para os homens e um exemplo para as mulheres. O exemplo para os homens. Verso 8. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Hoje a gente tem o costume de orar, baixando a cabeça e fechando os olhos. Tem problema, é só costume, mas no tempo do Novo Testamento, a oração era feita com os olhos abertos, olhando para o céu, e as mãos com as palmas para cima. Você veja que quando Jesus ora, antes de ressuscitar Lázaro, ele olha para o céu. Então Paulo diz, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, mãos que são operosas no bem e não no mal, e sem ódio. Sem ódio. Então a oração deve ser com mãos que são operosas nas coisas que condizem com a vontade de Deus e sem ódio, nem discórdia. Esses dias eu estava indo visitar uma família e um carro entrou na via com tudo. Eu acho interessante que antigamente o pessoal parava, né, deixava o carro passar, depois entrava. Hoje em dia o pessoal entra e quem está vindo atrás que breque. Claro, eu sei que você não faz isso, só estou dando um exemplo. Mas o motorista que teve que brecar com tudo atrás, mas ele ficou tão enfurecido, que ele emparelhou o carro do lado do outro e jogou com tudo. E aí você sabe o que acontece. Então, aqueles dois não podem fazer essa oração. A oração que faz diferença. Mãos santas, sem ódio, sem discórdia. Aí o Paulo vai dar agora o exemplo prático para as irmãs. As irmãs não ficaram de fora. Ele vai dizer o verso 9, do mesmo modo,
quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia, discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Mas o que tem? Qual o problema das tranças? Qual o problema do ouro? Qual o problema das pérolas? Qual o problema dos vestidos caríssimos? É que, na época, irmãos, esse era o traje comum das prostitutas. É possível que o que o Paulo está nos dizendo aqui é que a motivação do vestir feminino, pelo menos para as mulheres que afirmam servir a Deus, não deve ser o de atrair homens. Ah, pastor, mas como que eu vou arranjar um namorado assim? Deus vai trazer para você alguém que é dele, para você que é dele, atraído pelas coisas dele em você. Não vai ser uma bênção? Deus trazer alguém dele, para você que é dele, atraído pelas coisas dele em você, que vão te adornar. Então percebe como a gente vai fazendo diferença, sendo diferente nas pequenas coisas. E vai sendo diferente não apenas pelo mal que a gente não faz, mas pelo bem que a gente faz. A gente ser conhecido não apenas como o povo que não faz, mas sermos conhecidos também como o povo que faz. O quê? O bem. Essa semana eu ouvi, semana passada, né, porque hoje é domingo, ouvi um testemunho tão bonito. E fica mais bonito quando a gente conhece as pessoas. Não foram as próprias pessoas que me contaram, mas uma pessoa que as conhece e que contou para mim, eu achei tão bonito. Diz assim que uma irmã olhou e viu uma vizinha que ela sabe estar doente, adoentada, segurando assim um banquinho para o seu filho que já tem mais de 50 anos, está obeso, e eles tentando aparar, cortar a folhagem do muro, de um extenso muro, trabalho que antes era feito pelo marido, mas que faleceu. Então a coisa começou a ficar abandonada, a mãe lá doente, e falou, vamos lá tentar resolver isso lá, com um banquinho segurando para o filho. E a irmã se compadeceu, a irmã foi tocada, de tal forma, que chegou lá para o marido, falou, olha, vamos lá ajudá-los, num domingo à tarde. Podiam falar, não vai dar tempo, né? Mas tá bom, vamos lá. E pegaram um monte de sacos, sacolas, e chegaram lá. E quando os dois olharam e viram aquilo, os dois disseram, nós viemos ajudar a vizinha. E ficaram lá 2 horas, ajudando, pegando um mato, colocando no saco de lixo. Mas aquela vizinha ficou tão estupefada, porque ela disse assim, não existe mais isso hoje em dia. Isso que é ser crente. E ela ficou tão comovida que ela queria fazer um pix. E os irmãos, não precisa, a gente não está aqui para isso.
Então eu vou passar a dar o dízimo na igreja de vocês, também não precisa. Isso é só, irmãos, o que Jesus disse. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que o sal não se torne insípido. Não se torne comum, não se torne como um grão de areia que já não faz mais diferença, porque é absolutamente igual. E tudo que já não é diferente, já não faz diferença. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Brilhe, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E não é que vocês vão fazer para que eles vejam, mas vocês vão fazer porque Jesus está em você fazendo. E assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, eu sei que você poderia acrescentar muitas outras libertações que esperam serem ainda alcançadas naquela lista do nosso começo. E eu creio que se nós fizéssemos aqui uma enquete, a primeira libertação, a primeira que é ficar no topo, que os irmãos iam votar, a libertação espiritual. Amém. Se é assim, então que as nossas orações, a nossa pregação, a nossa vida, irmãos, nossa vida, apresente Jesus Cristo às pessoas, a fim de que elas recebam dele toda a libertação que precisam. Como ele disse, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.